E aí, pessoal, boa noite. Nós vamos falar um pouquinho agora, num revisional sobre a independência do Brasil. E não é só pegar o ano de 1822 e trabalhar ele ali. Mas nós começamos a entender a independência um pouco antes, com a própria crise econômica e política portuguesa que ocorria já no final do século XVIII. Então, ali no reinado de Dom José I, Portugal se encontrava numa crise muito grande. Crise essa porque, durante a União Ibérica, ela já havia perdido, Portugal já havia perdido parte de suas colônias. A segunda questão é que, naquela disputa com a Holanda, outros territórios passaram a produzir a cana-de-açúcar e, nessa concorrência, os preços do açúcar despencaram. Do outro lado, havia um esgotamento bem claro das minas aqui no Brasil e aí não dava conta mais de atender às demandas portuguesas. A crise portuguesa vem porque tudo que ele produzia, a sua receita, não era suficiente para cobrir as suas despesas. Portugal gastava muito e esse gasto estava ligado à corte, à compra de materiais industrializados da Inglaterra, que por sua vez não supria as necessidades de Portugal quanto à questão de pagamento, ele não conseguia pagar tudo, então a balança comercial ficava em déficit. E também havia uma sonegação muito grande de impostos por parte dos mineradores, dos colonos, que achavam os impostos injustos. Então, diante disso, Dom José vai nomear uma pessoa específica para fazer uma reforma de todo o reino português. E essa pessoa, mais tarde, vai ser conhecida como o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal vai fazer as chamadas reformas pombalinas. Dentre elas, ele vai expulsar os jesuítas da região amazônica, porque eles usufruíam do extrativismo, da coleta na floresta, mas não pagava a Portugal os impostos devidos, então também acabava influenciando na administração portuguesa. Também ele vai substituir o quinto como cobrança de imposto declarado pelas 100 arrobas de ouro anual, ou seja, independente da quantidade de ouro que você achou ou não, no final do ano teria que pagar as 100 arrobas. E no caso, quando não conseguia pagar, decretava-se a derrama, que era pegar todos os bens ali até completar o valor que se devia. Então, essas possibilidades colocadas no horizonte da administração vai fazer com que o pacto colonial, que era a relação de Portugal e Brasil, fosse cada vez mais apertada, cada vez mais arrochada. Isso faz com que muitos integrantes da elite comecem a perceber que essa ligação com Portugal não seria mais tão interessante. Então, no final do século XVIII, nós temos duas manifestações que elas demonstraram o desinteresse da elite em continuar ligada a Portugal. A primeira dela é em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, próximo à derrama, ali já acontecia no reinado de Dona Maria I. Ela vai nomear o Visconde de Barbacena para ser o governador das Minas e para decretar as derramas e cobrar as dívidas de mineradores e de comerciantes da classe econômica mineira que estava devendo. E na iminência de uma derrama, começa então um plano para se livrar de Portugal. Esse plano vai ser conhecido como Inconfidência Mineira e nele nós vamos ter algumas características. Primeiro, quem vai estar envolvido? A elite mineira, mineradores, comerciantes, fazendeiros, intelectuais, até mesmo clérigos, que tinham grandes propriedades e grandes dívidas com a coroa. Como poderia acontecer a derrama e eles não poderiam conseguir pagar as suas dívidas, então o que eles fazem? Decidem, por sua vez, proclamar a independência das Minas Gerais, criar uma universidade em Vila Rica, transformar a Vila Rica, atual Ouro Preto, na capital mineira, perdoar todas as dívidas com a Fazenda, a Real Fazenda, e continuar com a escravidão. Esse plano ficou no papel, porque logo em seguida ele vai ser entregue nas mãos do Visconde
ele vai suspender a derrama, vai devassar a vida das pessoas envolvidas e 2 anos depois, no Rio de Janeiro, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, vai ser condenado à forca e depois esquartejado como o culpado da conspiração. Bom, a Inconfidência não saiu do papel, mas ela deixava bem claro os interesses de uma elite que percebia na continuidade da ligação Portugal-Brasil como um dificultador de manutenção dos seus interesses econômicos. 10 anos depois, em 1898, nós teremos então um novo confronto na Bahia. Esse da Bahia vai ser conhecido como Conjuração Baiana e ela vai acontecer em 2 tempos. Primeiro, um plano, como em Minas, orquestrado pela elite baiana, principalmente por um grupo de homens ligados aos Cavaleiros da Ordem da Luz, que era uma organização maçônica, e eles então passam a difundir os chamados valores iluministas na Bahia. Agora, o confronto acontece pelo seguinte: Salvador, enquanto capital do Brasil colônia, era muito assistido por Portugal. Mas quando a capital muda-se para o Rio de Janeiro, Salvador deixa de ter a importância que possuía. Também, muitas terras ao redor de Salvador passou a ser desapropriadas para o plantio de cana. E muitas que eram usadas para o plantio de víveres ou de subsistência, ele vai ser ocupado pela cana. Isso faz com que haja um aumento de preço e até uma fome em Salvador. Isso leva a uma revolta. Essa revolta, então, esses homens passam a conspirar e, na ideia deles, eles queriam a independência do Brasil, um governo republicano em Salvador e, por sua vez, acabar com a escravidão. Então, é a diferença, por exemplo, da Inconfidência Mineira. Mais à frente, esse movimento não vai acontecer, mas ele vai ser continuado pelos alfaiates. E aí, um soldado, espalha por Salvador cartazes chamando o povo à revolução. Portugal, rapidamente, o governo português vai debelar essa revolução, e aí você vai ter muitas pessoas condenadas à morte, mais do que a Inconfidência Mineira. De certo, chegou a ser colocado em prática esse plano. Bom, Portugal continuou com a posse da colônia Brasil, mas esses 2 movimentos simbolizam que Portugal não tinha mais a unanimidade entre a elite brasileira da continuidade do colonialismo. Virado o século, já chegamos no século XIX, acontece que Portugal passa para uma nova crise. Há uma expansão napoleônica na Europa e Portugal se vê em uma encruzilhada: enfrentar Napoleão ou atender ao bloqueio continental de Napoleão e largar a amizade da Inglaterra. Entre uma coisa e outra, o rei português, na verdade, o príncipe regente, já que sua mãe, Dona Maria, já estava passando por grandes dificuldades mentais, então Dom João vai assumir como regente no lugar dela. O filho assume o lugar da mãe. E entre essa encruzilhada, Dom Rodrigo Coutinho, que era um conselheiro do rei, do príncipe regente, aconselha a mudança da família real para o Brasil. Então, em 1806, a família real vem para o Brasil com toda a corte portuguesa, cerca aí de quase 15 mil pessoas, e chegando no Brasil, quem vai auxiliar vai ser a Inglaterra. Dom João vai dar um golpe no pacto colonial, assinando o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Então, essa abertura nada mais é do que permitir o comércio de Portugal, na verdade agora do Brasil, diretamente com a Inglaterra, sem impostos sobre ele. Isso vai fazer com que os portugueses percam o ato de atravessar mercadorias da Inglaterra para o Brasil e do Brasil para a Inglaterra, e com isso eles vão perder dinheiro com o comércio. Durante todo o tempo da família real no Brasil, algumas coisas acontecem. Primeiro são as grandes modificações que Dom João teve que fazer no Rio de Janeiro, modificações essas urbanísticas para receber a corte. Então, a criação de banco, a criação do jardim botânico,
de uma real biblioteca, o real gabinete de leitura, uma imprensa para publicar os atos governamentais, né? Calçamento, luz, esgoto, coisas que Lisboa possuía e que a corte gostaria de continuar usufruindo no Brasil. Depois ele teve que tomar medidas administrativas. O Brasil agora passa a controlar todo o fluxo econômico em relação a Portugal. E acontece que um pouco mais à frente, a família real aqui instalada, Napoleão é vencido na Europa e acontece o Congresso de Viena. Nesse congresso há uma exigência que todos os reis voltem para o seu território para tomar posse do território e reassumir a coroa. Dom João se encontrava no Brasil, não havia tempo para que ele voltasse, então ele toma uma medida diplomática. Ele vai elevar o Brasil da categoria de colônia para reino, unido a Portugal. E o Brasil deixa de ser colônia, passa a ser reino, e uma vez sendo reino, não há mais motivo do pacto colonial existir. A família real continua por aqui, e em 1817, Dom João vai enfrentar uma grande revolta dentro do Brasil, uma das maiores do Império Português, que é a chamada Revolução Pernambucana. Uma revolução de cunho liberal, no qual Pernambuco vai contagiar pelas ideias liberais tanto Alagoas quanto Paraíba. Em conjunto, eles pretendiam declarar a independência do Brasil, visto que os portugueses que moravam no Nordeste tinham muito mais privilégios em relação ao comércio do que os próprios brasileiros. Essa revolução vai ser debelada, mas já mostrava uma tendência das ideias liberais que estavam tomando conta do Brasil. Do outro lado, em Portugal, acontece uma grande revolução na cidade do Porto, uma revolução de cunho liberal, chamada Revolução Liberal do Porto, e essa revolução, por sua vez, ela conclamava a volta da corte a Portugal. Então, Dom João terá que voltar a Portugal imediatamente. Chegando lá, ele se depara com uma Constituição que limitava os seus poderes, mas ele havia deixado no Brasil seu filho Pedro para governar o Brasil no lugar dele. Uma vez em Portugal, tendo seu poder diminuído, a elite brasileira percebe a intenção da Revolução Liberal do Porto. Essa revolução queria liberdade para Portugal, mas desejava a volta do pacto colonial para o Brasil. E essa volta ao pacto colonial colocaria em risco todos os ganhos que a elite brasileira havia logrado. Então, diante disso, ordens diretas vêm de Portugal, a elite brasileira se coloca contra e Dom Pedro vai assumindo uma característica mais nacional, rejeitando as ordens portuguesas, ficando no Brasil e um pouco mais à frente proclamando a independência, ok? Então há um resumo total do capítulo aqui, eu espero que possa ajudá-los. Curta o canal, deixe seu like, você deixe seu comentário, mas é muito importante a participação de vocês, porque só assim o canal pode continuar, né, no ar, e eu também, logicamente, animado a gravar os vídeos, ok? Então um abraço a todos, até o próximo vídeo.